que é Breno Bidon, né? O André contou até uma história de bastidor que teve junto com ele quando mais novo, dizendo que eles se encontraram, né, os dois, num lugar que não tem nada a ver com o futebol, né, num momento de lazer. O Corinthians está repondo o Maicon com um jogador mais jovem, com um jogador tecnicamente melhor e com um jogador 3 vezes mais barato. O canal Café do Setorista detalha a economia do Corinthians com a chegada de Matheus Pereira e o interesse no lateral Natanael. Enquanto a TNT Esportes analisa a vitória na estreia do Paulistão contra a Ponte Preta, e um relato incrível do jornalista ao falar de Breno Bidon. Vamos lá, Matheus Pereira. Baita contratação. Samir, baita contratação? Para nossa realidade, sim. Um jogador que chega a custo zero, empréstimo até o fim do ano, com opção de compra e com um salário de 240 mil por mês. Vocês têm noção que o Corinthians já havia aceitado um aumento para o Maicon de 700 mil, de 600 mil para 700? Ele pediu luvas e tudo. O Corinthians está repondo o Maicon com um jogador mais jovem, com um jogador tecnicamente melhor e com um jogador 3 vezes mais barato. Uma baita de uma economia. Então, para mim, foi uma contratação muito boa. Contrato até o fim desse ano, contrato de empréstimo, com opção de compra, valor fixado. Eu vou apurar o valor para vocês, salário de 240 mil por mês, que é, meu amigo, muito menor que o salário do Maicon. Se o Maicon ficasse, ia ficar por 700 mil. Matheus Pereira, para mim, é mais jovem, é mais jogador, ele faz as 4 funções do meio campo, pode jogar no lugar do Garro e no lugar do Bidon, pode ser o primeiro volante, pode ser o segundo volante, pode ser o terceiro volante. Eu acho que é uma contratação boa para a nossa realidade hoje. Matheus Pereira, beleza? Fora isso, o Matheus Pereira não assinou ainda, Rodrigo, porque ele está vindo de Fortaleza para cá. O Charles ganha muito mais que 240 mil, é outra realidade, né? Deixasse o Fabinho Soldado, a gente estava morto. Vamos falar do lateral direito do Atlético Mineiro. O Corinthians fez uma consulta ao Atlético Mineiro para saber as condições de uma negociação pelo lateral direito Natanael, jogador de 24 anos. Quem é Natanael? Você vai se lembrar, ele enfrentou o Corinthians em um brasileiro aí faz uns 2, 3 anos, e ele foi revelado pelo Coritiba. É um jogador que despertou o interesse de muitos clubes na época, né? Começou bem o Natanael. O Atlético Mineiro, né, sempre gasta bastante, se aproveitou e contratou o Natanael no início do ano passado, porque o Natanael ia poder assinar um pré-contrato no meio do ano. Ele saiu até mais barato para o Atlético Mineiro. Ele saiu por 7 milhões de reais, o que eu ouvi falar. Então, normalmente, não vai ser um jogador caro com passe fixado, né, com direito de compra fixado. Por quê? Só para vocês, né, entenderem, o Corinthians fez uma consulta com o Atlético Mineiro e está esperando uma resposta para saber se tem chances do Atlético emprestar o Natanael. Por quê? O Atlético Mineiro acabou de contratar um lateral direito. Só que o que dificulta também o Corinthians, que eu acho que o Atlético não vai querer negociar, é porque o Atlético hoje só tinha o Natanael de lateral direito. Aí o Atlético comprou um gringo agora. Vocês sabem o nome do gringo? Foi uma fonte do Corinthians que me disse isso. Porque eu converso com as fontes e eu dou minha opinião para as fontes. Eu falo o seguinte, mas é o único lateral do Atlético, pô. Como é que vocês não vão perder tempo em contratar o único lateral dos caras? E aí a fonte do Corinthians falou para mim, eles contrataram um gringo lá e o Natanael não se firmou no Atlético. Eles não confiam no Natanael para ser o lateral deles. Aí eles contrataram um gringo. Vocês sabem o nome do gringo? Vocês estão falando que é o Preciado, né? É Preciado que fala a pronúncia? Preciado, né? Que era do Del Valle, aqui, ó. Preciado, equatoriano. Oi, Samir, um abraço, Eduardo. Preciado lateral, Ângelo Preciado. Preciado, é Preciato, né? Deve ser Preciato que fala, né? Enfim, ele joga muito esse gringo aí.
Então, esse cara chega, né? Esse cara chega, é Preciato a pronúncia, esse cara chega para ser titular da lateral direita do Atlético Mineiro, correto? Isso foi o que minha fonte disse, que era um gringo, né? Eu não sabia o nome. Então é o seguinte, o Natanael, ou o Atlético vai falar não, porque ele vai ser o reserva imediato do Preciato, ou o Atlético aceita emprestar para o Corinthians. O Corinthians só vai negociar, só vai contratar o Natanael se o Atlético aceitar emprestar o jogador. Correto, gente? Vamos para a minha avaliação. Eu acho um bom nome. O Natanael, com 24 anos, um cara que fez 60 jogos na temporada 2025, cara, vou te falar que até me surpreendeu. Para nossa realidade hoje, até o nome acima, vamos dizer, acima da média, para ser um lateral reserva. Me agrada mais trazer o Natanael com opção de compra com 24 anos do que trazer o Arias, por exemplo, que já é veterano. Seria titular? O Átila tá perguntando. Cara, aí vai depender dele e do Mateuzinho, né? Mas assim, gente, talvez não venha. Minha opinião, acho que nem vem. Por que o Atlético nem ia se desfazer de um jogador de 24 anos, lateral direito? Só se o Atlético estivesse interessado em algum jogador do Corinthians e rolar uma troca pelo Pedro Raul. Enfim, o Pedro Raul não é jogador pro Corinthians, né, gente? Pode ter feito gols no Ceará, tudo. Enfim, só se rolar uma troca, né? Troca pelo Kaká, alguma coisa desse tipo. O Corinthians tem que ser habilidoso no mercado também nesse quesito de trocas, tá? Eu acho que se conseguisse, seria uma boa. O nome me agrada, tá? O nome me agrada do nosso querido aí é Natanael. E agora é a gente aguardar. Sobre o Matheus Henrique. Matheus Henrique não, desculpa, gente. Matheus Pereira. Samir, quando se contratou o Matheus Pereira e não vai contratar mais ninguém, então, é ele para o meio campo, tá? O Corinthians estava trabalhando com essas 3 frentes: Mandaca, Matheus Pereira e Alan, do Flamengo. Fechou o Matheus Pereira, tá? Se fechar com o Juventude o Mandaca, contrata o Mandaca também. O Corinthians precisa de elenco, tá? Essa é a visão, tá? Contrata o Mandaca também. O Corinthians está tentando, tem 40% do Mandaca, o Juventude tem 60%, e o Corinthians está tentando, né, deixar o Juventude com uma... O Corinthians está tentando, por exemplo, pegar 20% só do jogador, né? Eu falei isso para você já no final de semana, né, na sexta. O Corinthians está pensando em pegar 20% do jogador, deixar o Juventude com 40%, pagar quase nada por ele e assim conseguir contratar o Mandaca. E se por acaso der certo com o Alan, eu vou falar um negócio para vocês. Dá para trazer os 3, tá? O Matheus Henrique, o Alan e o Luiz Mandaca. Eu acho que fecharia a questão ali do meio campo. Seria bem interessante, fecharia bem esse meio campo. Vai atrás e já está atrás de atacantes e lateral direito. Então é o que o Corinthians tem aí buscado, né, no mercado da bola, tá, gente? Estou até checando agora uma questão que me viu há 15 segundos atrás, Guido. Quando o Corinthians é campeão mundial pela primeira vez em 2000, no 14 de janeiro, no Maracanã, ganhando nos pênaltis do Vasco, o Corinthians ganha o brasileiro, o bibrasileiro em 99, no Morumbi, à noite de 22 de dezembro, né? 22 de dezembro, 3 jogos, aquele calendário absurdo, tinha Rio-São Paulo no começo do ano, o Corinthians chegou quase a jogar 100 vezes em 99. Aí ele é campeão brasileiro dia 22 de dezembro e é campeão do mundo 14 de janeiro. Tem um toque para achar, mas depois a gente volta a fazer essas coisas para ver que já tivemos calendário mais absurdo, mas o que não tira o mérito dessa grande vitória de hoje. Mas que avaliação você faz, Elias, vocês fazem, Tainá, aí direto do gramado, de terem sentido essa primeira vitória do Corinthians na temporada? Começar te ouvindo, Elias. Acho que é importante que você falou no nosso pré-jogo, boa tarde, meninos, para todo mundo que está aí no estúdio, sobre como é difícil achar a confiança, mas como é fácil perdê-la. Então começar a temporada assim é para não perder a confiança e seguir com o que estava na temporada passada, né? Primeiramente, boa tarde a todos aí. Já dá para fazer um pagodinho, né, Guido? A gente tem um pandeiro aí, se quiser eu toco a tantã e vamos embora. Né? Eu acho que no início aqui, a gente comentou aqui que a confiança se perde muito fácil. E para você recuperar ela demora. O Corinthians sofreu o ano passado com isso.
né, na metade da temporada, com a queda de rendimento, né, e demorou muito para poder recuperar essa confiança. Então, manter essa confiança em alta é fundamental para esse início de temporada. E aí, quero trazer até André e Beckler aqui para o nosso papo, porque a gente falava, né, André, quando você passou a bola para mim durante no fim do primeiro tempo, na verdade, de um primeiro tempo não era nem de um nível de futebol, assim, de muitos erros, mas de uma intensidade um pouco mais baixa, natural, por um calor muito grande, são 6 horas da tarde e tá 31 graus, então, obviamente, eu tava mais quente, tinha mais sol e tal. Então, a intensidade do primeiro tempo, ela foi um pouco mais baixa. E isso vai ser importante também para os jogadores entenderem, os times, enfim, de dosar um pouco a coisa. Parece que no segundo tempo a parada fluiu um pouquinho mais, né, Careca? Tainá, um pouquinho mais, né? Mas também não tanto. Eu tive a sensação, até o Beckler falou sobre isso num determinado momento, Beckler, quando o Luquinha sai correndo ali e fala, esse é o risco de colocar um garoto de 20 anos, porque ele não tá sabendo que a gente já combinou aqui de fazer um jogo... E é óbvio que não teve combinação nenhuma, mas até parecia que no subentendimento ali do jogo tava assim, galera, não dá pra gente fazer um jogo hoje num ritmo 120, 150 por hora. Pro bem de todo mundo, nós vamos ter que fazer, os dois times, um jogo um pouquinho menos intenso, senão não vai dar certo. Parecia que tinha isso meio que combinado. É isso, porque acho que naquele momento do jogo o Corinthians já tinha feito tudo que ele precisava fazer e a Ponte já tinha feito tudo que ela podia fazer. Ela já tinha resistido o máximo que ela tinha resistido, ela já tinha lançado a quantidade de bolas pro Gé tentar excursões solitário na frente contra todo mundo, o tanto que ele tinha conseguido. A gente tem que levar neste momento da temporada absolutamente tudo em consideração. O calor, os desfalques, o momento da temporada. Isso é o primeiro jogo de pré-temporada, basicamente, dos times, mas já vale ponto para um campeonato que daqui a pouco vai se afunilar e todos os pontos vão valer. Então, é absolutamente entendível que o Corinthians tenha sido lento. Eu acho que foi uma muito boa escolha do Dorival recuar o Carrilho para fazer uma posição mais de volante, porque o Charles tinha mais perna do que ele para correr. Eu acho que a melhora do Corinthians veio um pouco por isso no segundo tempo, porque o Charles pode dar um pouquinho mais de ritmo à frente, aí o Bidon começa a aparecer um pouco mais livre também, porque tem mais jogador para puxar a marcação por ali. É início para todo mundo. O Corinthians do final da primeira fase vai ser outro absolutamente diferente. Acho que a torcida da Ponte e o Diogo Silva também esperam que a Ponte seja outra absolutamente diferente, porque só resistiu ao Corinthians e nada mais hoje. Porque isso está só começando. É uma temporada de 70 jogos para muita gente. É uma temporada que a Ponte Preta vai ter longuíssima de Série B também, de Campeonato Paulista. Então todo mundo sabe que só está começando, mas começando vale 3 pontos, André. E assim, né, Tainá e Elias e Guido, rapaziada que tá lá no estúdio, dois detalhes. Tudo bem, a Ponte ela vai ter também uma Série B para jogar e tal, mas que só vai começar em março. Ela vai ter uma Copa do Brasil também, que ela vai começar a disputar lá em março. O Corinthians daqui a alguns dias estreia no Brasileirão da Série A também. E mais do que isso, né, Careca? Tem a decisão da Supercopa Rei. Dia 1º de fevereiro, você tem uma primeira taça 20 dias. Que é contra um Flamengo, que tem todo um charme e uma rivalidade aí histórica. Então assim... E aí logo depois, mas dá pra respirar um pouquinho ainda, tem estreia em Libertadores. Então assim, e não adianta, Tainá, Elias, rapaziada, não adianta a gente ficar aqui choramingando as pitangas. Olha que absurdo, meu Deus, porque essa é a realidade. Foi assim no ano passado porque teve Copa do Mundo de Clubes, vai ser nesse ano porque tem Copa do Mundo, se tudo seguir como a CBF diz, vai ser assim no ano que vem porque vai parar o Campeonato Brasileiro porque a Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil, e a tendência é que cada vez mais seja assim, inclusive. Sim, e aí numa dessas eu acho que quem começa jogando, porque os Memphis, os Yuri Alberto, esses não começam jogando esse início de temporada, eu acho que quem entra e quem vem de baixo precisa estar um passo à frente dos outros. Numa dessas eu acho que o Guinegão tinha que estar um passo à frente dos outros e hoje está com um ritmo melhor do que ele estava, que o Vitinho também. Jogadores que não terminaram a temporada passada em alta, que esse ano precisam acelerar para alcançar os outros, para colocar alguma dúvida na cabeça do Dorival, para ganhar numa dessas uma corrida contra o Pedro Raul, porque pode ser que acabe ficando, e é um cara de 17 gols na temporada passada. Desses caras eu acho que talvez se pudesse cobrar um pouco mais, e eles não estiveram tão bem assim, especialmente os dois atacantes do Corinthians. Foi bem o de sempre,
que é o Breno Bidon. O Corinthians fez o gol quase que de sempre, que é buscar o Gustavo Henrique. Então a gente tem que relevar todas as faltas de ritmo, as pernas pesadas e o início de temporada e o calor e tudo isso. Mas alguns jogadores eu acho que estão tendo a oportunidade de começar muito bem a temporada, porque daqui a pouco os donos da posição vão chegar e eles não aproveitaram hoje. Acho que nesse início de temporada, no geral, é sempre difícil fazer Bom, acho que na vida inteira, tá? É difícil você fazer as avaliações e ter certeza de que aquilo é uma definição sobre o jogador e tal, porque existem contextos, existe muita coisa para definir a qualidade de um jogador. Mas é difícil a gente botar tudo em contexto e no seu lugar para entender que é início de temporada, quais são os adversários, quanto tempo teve de preparação. Tudo isso precisa entrar nessa conta para a gente entender e fazer a avaliação mais equilibrada possível em relação a isso. Mas acho que o ponto que o Beckler traz, Elias, em relação a Guinegão, enfim, que são mais a parte do meio para frente, né? Que foi uma parte um pouquinho mais nova, mesmo que tivesse ali Bidon, tivesse Carrilho, que foram jogadores que jogaram muito durante a temporada passada. De repente esses, pela questão física, mas também por uma vontade maior, né? De se colocar mais, tipo, na briga mesmo, por vaga, por titularidade na temporada. Sim, na época que a gente jogava, a gente comentava no vestiário que o campeonato estadual não emprega ninguém, mas desemprega. Porque se você não vai bem, você vai ser emprestado para jogar um outro clube, uma Série B, uma Série C. Então você tem que dar o seu melhor, né? E nessa ânsia, né, de você dar o seu melhor, você acaba cometendo alguns erros, né? Também não gostei da partida do Guinegão, também do Vitinho. Eu acho que eles podem jogar um pouco mais próximo, né? Tem qualidade para render, já provaram isso ano passado, né? É mais controlar essa ansiedade. E aí pensando, voltando um pouquinho, a gente estava aqui na parte ofensiva, voltando um pouco para o meio campo, o Dorival hoje optou por preencher um pouco mais o meio campo, né? A gente citou e falou um pouquinho do Charles aqui, que acho que é um jogador muito trabalhador, assim, né? Tenta ajudar em todas as partes que aparece sempre. Foi a opção do Dorival hoje, você gostou da formação que ele colocou nesse meio campo, achou que funcionou? Começou bem, com o Charles ali de primeiro, né? O Carrilho jogando pelo lado direito, jogando mais por trás, como um meia criador, né? E espetando o Mateuzinho. E o time começou bem. Depois há uma troca. O Carrilho começa a fazer essa diagonal e perdeu um pouco de qualidade no meio. Tanto que o Dorival, na segunda parte, ajusta, coloca o Charles para fazer essa diagonal junto com o Mateuzinho. E o Carrilho, que tem mais qualidade, para fazer essa construção de primeiro volante. E aí, óbvio que a gente estava falando aqui desse meio campo, que tem o cara diferente da parada e quem vê o jogo percebe que ele é diferente, que é Breno Bidon, né? O André contou até uma história de bastidor que teve junto com ele quando mais novo, dizendo que eles se encontraram, né, os dois, num lugar que não tem nada a ver com o futebol, né, num momento de lazer, careca, e que ele falou, você ainda vai narrar um gol meu. Ele é diferente, né, vendo ele jogar, assim, o Beckler usou uma expressão que eu achei muito boa, parece que ele tá jogando em cima do travesseiro, assim, né, ele pisa no travesseiro, parece uma leveza, uma tranquilidade, o tempo inteiro para jogar futebol. Assim, é evidente que a partir daquele momento eu falei, nossa, que moleque, né, muito educado e atrevido, né, porque ele tinha uma confiança, mas assim, de uma humildade, não era tipo assim, eu sou o melhor de todos, não, ele tinha uma consciência assim, eu vou trabalhar e vou chegar lá e você vai narrar um gol meu. E eu passei, evidentemente, a acompanhar bastante em todas essas categorias inferiores e realmente ele é diferente. Mas chegou num momento na temporada passada, um pouquinho antes disso, Beckler, que os próprios torcedores do Corinthians chegaram a desconfiar e falaram assim, ele tá chegando aqui, hein? Então, porque, cara, a pressão pra você, muito novo, já dar resultado e já ser, é muito cruel, cara. Então, o final de ano dele da temporada passada, acho que vai dar uma tranquilidade pra ele jogar essa bola que a gente sabe que ele joga, que vai ser fantástico pra ele. Eu acho que o Bidon, quanto mais ele toca na bola, melhor ele joga.